Bom dia, a paz do Senhor. Como prometi, eu falei que ia contar minha experiência lá no grupo, onde eu trouxe uma palavra hoje pela manhã. E eu tenho experiência para contar. Eu cheguei aqui na América dia 12 de agosto de 2021. Cheguei aqui na cidade de Murray Beach, no estado de South Carolina. 12 de agosto. E quando foi dia 12 de novembro, no dia que completou 3 meses certinho que eu estava aqui, o Senhor falou comigo. Deus me levou em uma sala e essa sala tinha uma mesa, uma cadeira de um lado, outra do outro. Eu sentava em um e ele no outro. Ele falava comigo e ele me chamava de filha, por isso eu sei que é o Senhor. E ele disse assim: filha minha, vai vir uma crise aqui na América que igual ela nunca houve na história. E eu tomei aquele baque, aquele choque. Eu disse assim: nossa, só esperou eu chegar para a crise chegar também? Ele disse assim: a crise, filha, não é por causa de você. A crise é por causa da arrogância, da ganância e da vaidade do homem. Ele diz essas três coisas e eu perguntei para ele: e eu, como é que eu fico? Ele me respondeu assim: você não se preocupa porque de você cuido eu. E eu despertei, tomei aquele choque, levantei da cama e procurando Deus dentro do quarto. E estava tudo escuro, eu acendi a luz, comecei a despertar meu esposo, falei: amor, amor, Deus falou comigo. E ele meio assim, sonolento, não tá entendendo nada. E eu falava: amor, Deus falou comigo. E ele continuou dormindo. Eu dobrei o joelho e fui orar. E depois disso, o Senhor tem bradado muito no meu coração. Estados Unidos da América é uma das referências mundial. Quando a crise chega na América, quando chegar aqui, essa crise vai afetar todo o continente americano. Todo o mundo será abalado por ela ser uma potência. E eu falava com Deus, sempre orando, eu falo: Senhor, eu já passei em algumas igrejas aqui e contando essa experiência. E eu quero que se você puder, guarde esse vídeo, porque o Senhor vai cumprir. Hoje eu trouxe uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 37, onde Deus revela para José a promessa sobre a vida dele. Aquele sonho foi tudo revelação. E aquelas revelações futuras, o que ia acontecer na vida de José no futuro. E o interessante é que Deus revelou para José o que ele ia viver. Momentos de sobrenatural, de honra. Deus estava dizendo: eu vou te honrar, José. Eu estou te mostrando esses sinais, esses enigmas, para você entender o quanto eu vou te honrar. Porém, Deus não revelou para José o processo que ele ia passar. Deus não disse para José que ele ia ser invejado, que os irmãos iam planejar sua própria morte. Deus não revelou para José que ele ia ser jogado dentro da cisterna. Deus não revelou para José que ele ia ser preso, ia ser acusado de abusar da mulher de Potifar. Deus não revelou nada disso. E por que Deus não revelou? Porque talvez se revela para mim e para você que nós vamos passar por luta e provações. Que para você suportar esse processo para chegar no propósito, você não vai suportar, você vai querer correr, você vai querer fugir da promessa. Então o Senhor não te revela o tamanho do processo, porque vai doer muito antes do tempo. Então o Senhor está te preparando e dizendo: você só confia em mim, eu estou contigo. Senhor, como é que eu vou viver na crise? Eu estou contigo. Não se preocupa, porque de você cuido eu. Foi a palavra de Deus para mim naquela madrugada. Ele falou: filha, você não se preocupa, porque de você cuido eu. Deus manda dizer para você nessa tarde: ele cuida de você. O processo está doloroso. Você está gritando. A depressão está te pegando, a ansiedade, a angústia, a tristeza. Você está gritando no travesseiro para ninguém escutar. Mas é como se estivesse dando o último grito de socorro. Mas o Senhor está dizendo: eu estou contigo. Deus estava com Sadraque, Mesaque, Abednego, os 3 jovens dentro da fornalha. A fornalha foi aquecida 3 vezes mais. Mas eles não estavam sozinhos naquele processo. Deus está em silêncio, mas Ele está contigo. Esse processo não é para te matar. É só para te chegar lá, levar com você até o propósito. Até chegar com você na promessa. Ele está caminhando com você. O professor na sala de aula,
quando está explicando, ele está lá, ele está falando. Ele está dizendo o propósito, a promessa, mas na hora da prova, na hora do processo, ele fica em silêncio, mas ele está lá. Ele está lá. E o Senhor está dizendo, eu estou contigo. Quando ninguém te escuta, quando você está debaixo desse chuveiro chorando, gemendo, o Senhor está contigo. Ele é contigo. Você vai vencer. Que Deus te abençoe e te dê a vitória.